Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Romano, eu sou um dos coordenadores do curso Projeto Pessoal aqui em Campinas. E o propósito desse vídeo é explicar o que é o curso Projeto Pessoal. Vamos lá, então. Começo a apresentação com essa pergunta: o que você quer ser? Essa é uma pergunta que geralmente fazem para nós quando a gente é criança. E no caso dos meninos, né, a gente responde: poxa, eu quero ser astronauta, jogador de futebol. É sempre algo, acaba sendo sempre algo relacionado à profissão, o que a criança pretende exercer profissionalmente. E apesar de ser uma pergunta que faz meio na brincadeira, é uma pergunta que acaba ditando um pouco o ritmo da nossa vida. Então, a gente logo cedo já vai para a escola, cursa o ensino fundamental, o ensino médio, aí a gente já vai pensando o que a gente vai prestar no vestibular, que profissão a gente vai querer exercer. Aí estudamos 5, 6 anos de faculdade, eventualmente fazemos pós, estágio, MBA, trainee, etc. E depois, né, que a gente finalmente entra no trabalho, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, tudo acaba girando um pouco em torno dessa questão. O que você quer ser? Qual profissão você quer exercer? E todos nós levamos muito a sério essa pergunta. Mas tem outra pergunta que engloba essa anterior, que algumas vezes a gente não se faz tanto, e que é mais importante do que essa última pergunta, que é: quem você quer ser? Então, que tipo de pessoa eu quero ser? Quais são os meus valores? Onde eu quero estar? O que eu quero ter realizado na minha vida daqui a 20, 30 anos? Então percebam que essa pergunta, muitas vezes a gente acaba levando meio no talento. Vai tocando a vida, fazendo as obrigações que são mais urgentes, mas a gente não para pensar nessas coisas mais de longo prazo. Vai levando meio no talento, né? Como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso muitas vezes acaba ocasionando pessoas que chegam no final da vida e não fizeram nada é, que que poderiam se orgulhar. Às vezes estão sozinhas, acabaram não casando, não porque não quiseram casar para se dedicar a uma causa maior, mas simplesmente porque não pararam para pensar a respeito disso, porque teria que se esforçar muito para a coisa dar certo. E aí chegam no final da vida amarguradas, arrependidas. É um exemplo triste, mas é o que pode acontecer quando a gente não leva a sério essa pergunta: quem você quer ser? E nessa esteira e surge o curso Projeto Pessoal, que busca responder essa pergunta não só de forma teórica, mas também de forma prática, porque o curso Projeto Pessoal ele também nos dá uma ferramenta de capacitação que vai ser uma amiga nossa no dia a dia, tendo em vista responder essa pergunta: quem eu quero ser? E essa ferramenta consiste de 3 etapas principais. A primeira é o levantamento objetivo dos fatos ocorridos numa situação pessoal ou familiar. Então, fato é aquilo que ocorreu numa determinada ocasião, pessoal, familiar, que não depende de interpretação. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu estou andando na calçada e, no sentido contrário, vem se aproximando um amigo meu de longa data. Mas quando ele chega mais perto, ele atravessa a rua e troca de calçada. Qual que é o fato aí? O fato é que meu amigo estava andando na calçada, indo na minha direção, e quando se aproximou, trocou de calçada. Então, o fato não é que ele estava irritado, chateado comigo. O fato é aquilo que aconteceu. Então, é muito importante que a gente seja objetivo nessa etapa, porque ela vai influenciar as etapas seguintes. Então, se nós não formos objetivos, essa etapa vai influenciar negativamente as etapas seguintes.
E a próxima etapa, que acaba derivando dessa, é a reflexão e discussão para identificar os problemas de fundo. Então, muitas vezes, esses fatos são coisas desagradáveis, mas que não são isoladas. Então, vou dar alguns exemplos. Vamos supor que nessa semana eu cheguei atrasado no trabalho e o meu chefe me deu uma bronca. Um fato desagradável. Mas vamos supor também que eu combinei de lavar a louça do jantar com a pessoa que mora comigo, sei lá, amigo, mãe, pai, irmão, e eu não lavei e essa pessoa reclamou comigo. Poxa, você ficou de lavar a louça e não lavou, e agora, né? E vamos supor que outro fato sobre essa pessoa, que ela percebe que está acima do peso porque está sedentária, não faz exercício físico. Então percebam que todos esses fatos apontam talvez para uma mesma direção. Poxa, eu acho que eu estou preguiçoso, né? E isso que desencadeou todos esses fatos. E por fim, a etapa seguinte aí seria solucionar esse problema que a gente encontrou. E a solução é importante que ela tenha três elementos principais. O primeiro é que ataque o problema de fundo. Então, pode parecer um pouco óbvio o que eu estou falando, mas no dia a dia do curso a gente percebe isso, que às vezes as pessoas propõem soluções que não atacam de fato o problema de fundo. Então, vamos supor uma solução, estou preguiçoso, eu vou no psicólogo. Bom, não que ir no psicólogo seja algo ruim, às vezes é necessário, mas essa solução em si não ataca o problema de fundo diretamente. Então, é importante que a solução que a gente proponha ataque diretamente o problema de fundo. O segundo elemento é que seja uma solução simples. Então, se o problema que a gente identifica é uma escadaria, a solução vai ser um degrau que a gente vai subir dessa escada. Então, é importante que seja isso, que seja dessa forma, porque senão a pessoa não vai conseguir e vai desanimar. Então vamos supor que a solução proposta seja, vou correr uma maratona para ser menos preguiçoso. Eu não vou conseguir, naturalmente, precisaria de muito treino e vou acabar desanimando, porque eu não vejo progresso. Então esse é o segundo elemento, que seja uma solução simples. E por fim, que seja concreta. Então que seja uma solução que a gente consiga colocar em prática imediatamente e fiscalizar se eu estou cumprindo ou não. Então, dando um exemplo um pouco extremo, né? Mas uma solução do tipo ser menos preguiçoso não é uma solução concreta. Não consigo colocar isso em prática imediatamente, fiscalizar se eu estou cumprindo. É uma solução vaga. Então, o que poderia ser uma solução que atinge essas três condições? Por exemplo, chegar todo dia no trabalho às 8h55. Então, vamos supor que o horário de entrada seja às 9h. Eu fazendo esse cálculo, eu vou ter uma gordura para ser mais pontual e eu estaria, através da pontualidade, atacando esse meu problema da preguiça. É uma solução que é simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e é uma solução concreta. Eu consigo fiscalizar se eu estou cumprindo ou não. Então, essa é a metodologia de fatos, problemas e soluções que a gente vai exercitar bastante ao longo do curso. Mas além da parte prática, também tem a parte teórica. Então, quais são os temas que a gente vai refletir ao longo do curso? Primeiro é esse, construindo um projeto de vida. Então, pensar sobre isso. Quais são os meus sonhos? O que eu quero ter realizado daqui a 20, 30 anos? Então, esse é o primeiro passo. Depois, liberdade e responsabilidade. Muito bem, eu tracei esses sonhos, essas aspirações, mas será que eu sou livre de fato para correr atrás dessas aspirações? Ou será que eu não me capacitei o suficiente para isso? Que os meus vícios impedem que eu alcance esses objetivos? Depois, trabalho e família. Então, onde entra o trabalho e a família dentro desse meu projeto de vida? O que é mais importante? Como conciliar essas duas realidades?
Depois, afetividade, namoro e inteligência emocional. Como que eu gerencio as minhas emoções? Será que elas são um obstáculo ou será que elas me ajudam a ir atrás dos meus sonhos? Aí também pensar sobre a questão do namoro, para aquelas pessoas que nunca namoraram já irem criando uma bagagem sobre o que esperam de um namoro, quais são os objetivos que elas esperam alcançar com o namoro. Caso já tenha algum relacionamento, pensar, fazer uma análise crítica, poxa, o que deu errado, e caso estejam namorando, para pensar, poxa, essa relação que eu tenho está indo na direção que eu espero? Aliás, se eu tenho alguma direção, é importante também pensar sobre isso. Aí, por fim, o desdobramento disso, que é a aventura do matrimônio, para pensar sobre o casamento em si. Depois, comunicação e resolução de problemas, também. Pensar sobre como eu me comunico, se isso é um obstáculo ou me ajuda a alcançar os meus objetivos. E por fim, a dimensão transcendente da pessoa. Aqui cabe o esclarecimento que o curso é baseado em fundamentos da antropologia cristã, mas é um curso aconfessional. Então, qualquer pessoa de qualquer religião vai tirar muito proveito do curso. E quando a gente fala da dimensão transcendente da pessoa, não é para pensar só sobre a existência de Deus, embora, claro, é importante que se pense a respeito disso. Afinal, se Deus existe, isso vai mudar radicalmente a maneira como eu encaro minha vida. Mas a dimensão transcendente também engloba essa necessidade que a gente tem de deixar um legado, de fazer algo grande para os outros que permaneça mesmo depois que a gente deixe esse mundo, né? Isso até um ateu tem. Então é algo que é universal de todas as pessoas. Muito bem, eu falei sobre a metodologia, falei sobre os temas que a gente vai tratar ao longo do curso, mas vamos agora voltar um pouco e falar de onde vem o curso Projeto Pessoal. Existe essa ONG internacional chamada International Federation for Family Development. É uma ONG independente e sem fins lucrativos. Ela atua há mais de 50 anos no mundo e a missão primordial é dar apoio à família. E ela faz isso de duas formas. A primeira, através dos cursos de orientação familiar. O Projeto Pessoal é um desses cursos. E a segunda forma é a assessoria a instituições governamentais na elaboração de políticas familiares. Então, a IFFD dá apoio para governos. Então, ela tem esse caráter consultivo. Inclusive, na ONU, a IFFD tem uma cadeira com esse status consultivo. Só que a IFFD está um pouco longe de nós e a representante, a filial da IFFD aqui no Brasil é o IBF, que é o Instituto Brasileiro da Família, que também é uma ONG independente sem fins lucrativos. E a pessoa jurídica é a DEF desde 1978. Também o IBF, assim como a IFFD, promove esses cursos de orientação familiar aqui no Brasil. E também tem o braço de assessoria, que é o Family Talks. Depois vocês podem procurar no Instagram tanto o IBF como o Family Talks, vocês podem ter mais informações a respeito. E quais são os cursos do IBF? Primeiro é o Projeto Pessoal, para jovens de 23 a 35 anos, que afinal de contas, se a gente quer famílias sólidas, a gente precisa formar pessoas primeiro, né, que vão constituir essas famílias. Aí depois vem todos os cursos para casais. Então, Amor Matrimonial 1, para casais de 0 a 5 anos de casamento. Amor Matrimonial 2, para casais com mais de 5 anos de casamento. Aí vem toda a escadinha da educação dos filhos. Primeiros passos, primeiras conversas, primeiras letras. Aí vai andando, né, a escadinha dos anos. 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, até a adolescência. E por fim, tem o curso também de avós ativos, que tem um ditado que diz que os avós servem para estragar os netos. Então, o IBF está aqui para que não seja assim. Beleza, então como que é o dia a dia do curso? Então, o curso ele é baseado no método do estudo de caso. Como é esse método? Ele
diferente do que eu estou fazendo para vocês agora, que é uma exposição, o dia a dia do curso é bem dinâmico, tem muita discussão, os participantes têm uma postura bastante ativa. Então esse método do estudo de caso, ele basicamente pega uma historinha de um personagem que está numa situação parecida com a nossa, jovem de 23 a 35 anos, e a ideia é que a gente aplique a metodologia que eu expliquei para vocês em cima desse caso. Então, de fatos, problemas e soluções, e também estude de forma teórica o tema daquele caso. Cada um dos casos vai focar em um daqueles temas que eu mostrei para vocês, de construir um projeto de vida, liberdade e responsabilidade. Então, a dinâmica do curso vai ser assim. Primeiro, a gente vai fazer o estudo individual. Então, a gente vai ler o caso, aplicar a metodologia em cima daquele caso, estudar o tema daquele caso. Aí tem textos de aprofundamento que a gente chama de notas técnicas. Aí a etapa seguinte vai ser a reunião de equipe. Então aqui cabe um esclarecimento que os participantes eles são divididos em duas equipes. Então primeiro o participante vai ter a discussão com a equipe dele. E aqui é interessante porque essa etapa nos enriquece bastante. Então a gente fez o estudo individual, a gente tem certeza, não, os fatos são esses, o problema é esse, as soluções são essas. Mas aí a gente encontra com pessoas que têm outras formações, gente de biológicas, exatas, humanas, também a diferença de rapazes e moças, e a gente vê, poxa, a opinião dessa pessoa é diferente da minha e ela também tem razão. Então a gente se enriquece nessa etapa. E por fim, a etapa seguinte é a reunião plenária, que é conduzida por um moderador. O moderador é uma pessoa que se especializou naquele caso, inclusive tem tutoria com uma pessoa do IBF Central para desempenhar bem a moderação. E o moderador, ele não vai fazer uma exposição, uma palestra, ele vai incitar a discussão, vai fazer perguntas oportunas para tirar o máximo daquele caso. A reunião plenária, diferente da reunião de equipe, ela foca mais no tema do caso do que nos personagens em si. Então ela aprofunda mais na discussão. Percebam que nenhuma dessas etapas é descartável. Tudo bem, eu fui na reunião de equipe, não preciso ir na plenária, ou eu vou na plenária e não vou na reunião de equipe. Não, o aproveitamento do curso não vai ser a mesma coisa se você fizer dessa forma. Então vai ficar meio manco o estudo daquele caso se não passar por todas as etapas. Beleza. A gente fez um estudo individual, fez a reunião de equipe, reunião plenária e resolveu o problema do Pedrinho do caso. Mas Pedrinho do caso não existe. Então, qual que é o interesse da gente fazer tudo isso? O interesse é que a gente se identifique com o personagem do caso e aplique a metodologia na nossa própria vida. Aí que entram os planos de ação, que nada mais são que essas soluções, só que para a nossa vida, para os problemas que a gente identificou na nossa vida, relacionados ao tema daquele caso. Então, isso também, como as soluções, são ações que devem ser simples e concretas. Aqui cabe mais um esclarecimento que as equipes elas têm a figura do chefe de equipe para tratar mais com os rapazes e a chefe de equipe para tratar mais com as moças. Então, o que é o chefe de equipe? O chefe de equipe é uma pessoa que já fez o curso, que conhece a metodologia e que vai estar disponível durante o curso para dar apoio para vocês. Eles vão fazer o curso de novo com vocês para dar apoio e ajudar vocês a tirar o máximo proveito do curso. Então, são pessoas que vocês podem aproveitar para conversar, discutir o plano de ação. Poxa, eu estava pensando em fazer tal plano de ação, o que você acha? São pessoas que vão poder ajudar a deixar o plano de ação mais concreto, simples, a ver se de fato aquele problema que você identificou está certo mesmo, ou se é outra coisa. Enfim, são pessoas que vão estar disponíveis para vocês como um apoio ao longo do curso para que vocês tirem o máximo proveito do curso. Então, exemplos de plano de ação, né? Estou muito preguiçoso. Vou acordar às 7 horas da manhã aos sábados para aproveitar melhor o dia. Não vou usar carro de segunda-feira, vou a pé para o trabalho. Vou organizar a agenda do dia antes de iniciar o trabalho para aproveitar melhor o tempo. Vou determinar o horário de uso das redes sociais para
não perder tanto tempo com isso, né? Então, todos exemplos de plano de ação que poderiam ajudar a atacar esse problema da preguiça. Bom, por que participar do curso? Primeiro motivo, adquirir critérios objetivos para discernir seus ideais. Então, durante o curso vocês vão refletir sobre cada um daqueles temas e vão praticar essa metodologia várias vezes, de forma que vocês vão poder levar isso para a vida de vocês, tanto de forma teórica, mas também de forma prática. Vocês vão ganhar esse traquejo, que vai ser muito útil na vida de vocês. Depois, claro, fazer amigos. É um curso presencial, que é bem intenso, né? Tem encontros toda semana, então, ainda mais com toda essa discussão, é natural que as pessoas façam amizade ao longo do curso. Inclusive, a gente tem um grupo de ex-alunos e direto o pessoal combina de fazer alguma coisa, porque é isso, né? A amizade ficou do curso e permanece ao longo da vida. E, claro, por tabela, divertir-se. Então aqui tem uma frase do Benjamin Franklin. Diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, mas envolva-me e eu aprenderei. Então essa é a proposta do curso, que os participantes fiquem envolvidos, não é ser um curso expositivo, de palestras, que a pessoa fique passiva durante o curso, mas que a pessoa se envolva, participe e assim possa aprender. Então algumas questões práticas. A inscrição do curso, aqui um esclarecimento, que o curso ele é pago. Eu mencionei para vocês que o IBF é uma ONG sem fins lucrativos, mas a gente tem que cobrir os custos intrínsecos do curso. Então, aluguel de sala, coffee break, toda a plataforma online do curso, a estrutura física do IBF central. Então, tudo isso custa dinheiro e precisa ser mantido. Então, por isso o curso, a gente cobra uma inscrição do curso, que é por volta de R$300, R$400. Eu não vou dar valor exato, porque isso pode variar de semestre para semestre, mas é nessa faixa. E a inscrição, de fato, só é efetivada no pagamento. Dependendo da época do ano que você estiver assistindo isso, se for... Os cursos iniciam no primeiro semestre em abril e no segundo semestre meados para final de agosto. Então, caso esteja no mês anterior a esses meses, provavelmente a inscrição já abriu. E caso esteja em meses anteriores ainda, mais anteriores a esses ainda, é possível que a gente divulgue um formulário de interesse. Então, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já recebeu esse formulário. É interessante, né? Que preenche para que a gente possa entrar em contato com você. Mas a inscrição mesmo só é efetivada no site do IBF mediante pagamento. Dedicação e aproveitamento. Então, o curso ele é bem intenso, ele dura por volta de 3 a 4 meses, com encontros toda semana. Então, ele exige uma dedicação razoavelmente alta, né, para que a pessoa esteja presente nas reuniões, estude. Falando de estudo individual, varia muito de pessoa para pessoa, mas talvez um bom chute inicial seja dedicar 2 horas na semana para estudar o caso, né, para estudar o curso. E fazer o plano de ação também. Sobre as reuniões, como eu falei, se faltar em uma das reuniões, acaba ficando meio manco o aproveitamento do caso. Mas pode acontecer. Durante o curso ter alguma data que a gente não possa participar, tudo bem. Não é o caso de deixar de fazer o curso por causa disso. Mas se for perder muitas reuniões, coisa de mais de 4 reuniões, por exemplo, aí seria o caso para deixar para fazer em outro momento, quando tiver mais tempo para fazer o curso. E também, claro, se tiver outros compromissos no sábado e não quiser dar prioridade para o curso, também diria que não vale a pena fazer o curso nessas condições. É melhor deixar para uma ocasião que consiga se dedicar
melhora o curso. Mas, enfim, como eu falei, né? Se precisar faltar 2, sei lá, 3 reuniões, não seria o caso de deixar de fazer o curso por causa disso. Por fim, as datas das reuniões de equipe. Bom, as reuniões plenárias elas têm um horário mais fixo. Não mais fixo, tem um horário fixo mesmo, que claro, pode variar dependendo do semestre, mas geralmente a gente tem feito aos sábados às 4 da tarde no Colégio Progresso do Cambuí. Então, essas reuniões têm um horário fixo e vão acontecer nesse horário e naquele local. Mas as reuniões de equipe elas são mais flexíveis. Elas podem, se os participantes daquele grupo quiserem fazer em outra data, tudo bem. Importante só que tenha um espaçamento bom para a reunião plenária, não fique muito perto uma da outra. E aí é interessante, né, que geralmente a primeira acaba sendo na casa do chefe de equipe, mas que os participantes ofereçam, vamos fazer na minha casa essa reunião. É legal que seja dessa forma, mas se não der, também pode marcar numa cafeteria, etc. Bom, eu agradeço a atenção de você que assistiu até o final. E caso tenha dúvidas, certamente você recebeu o link de alguma pessoa, aí procure saber, né, quem são as pessoas que estão divulgando o curso, que tem mais informações, que aí vocês podem tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham. Provavelmente também vamos fazer uma reunião presencial, né, para tirar dúvidas, tal, mais próxima do curso, mas também vocês podem aproveitar para tirar por WhatsApp, etc. É isso. Muito obrigado.